Bom, para finalizar a aula atividade 1, então, aqui nós vamos resolver o exercício 3, certo? Todas as tarefas que eram realizadas por teodolitos, como medições de ângulos e leituras em miras estadimétricas, podem ser realizadas por estações totais de forma mais eficiente em trabalhos de campo, medindo distâncias e ângulos indiretamente, além de obter maior precisão e acurácia das informações coletadas. A essa estação foi posicionada no ponto P0 de coordenadas UTM, que é leste e norte, conhecidas, que foi considerado como vértice da poligonal, e foi visada a Ré e um outro ponto A das coordenadas UTM conhecidas. Aí ele fez aqui a tabelinha, né? O ponto estacionado, lembra? É onde a minha máquina tá, então sempre P0. A altura do aparelho, ele tem que ser uma altura fixa para todos os pontos. Ponto visado, ele fez, então, ponto A, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Mesma altura do prisma. Os ângulos de cada ponto, horizontal, ó. Aqui, agora, ele me deu o ângulo zenital. Então, a gente vai usar uma formulinha diferente. E aqui, ele me deu a distância inclinada, não mais a distância anterior que a gente tinha visto, certo? Então, agora, a gente não vai achar a distância horizontal. Vai ser uma outra fórmula. E aqui ele me dá as coordenadas do ponto 0. Então, ele me dá, ó, o leste, tá aqui, ó. Ele me dá o leste do ponto 0, o norte do ponto 0 e o H do ponto 0. Mesma coisa para o ponto A. O fuso e o meridiano, por enquanto, a gente não usa nos nossos exercícios, certo? E ele me dá o azimute, ponto 0, A. Então, 20 graus, 20 minutos e 46 segundos. E aí, ele pede: assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores do azimute, a distância horizontal e as coordenadas leste e norte do ponto visado P2, respectivamente. E aqui estão as alternativas, certo? Então, aqui nós vamos ter que achar 1, 2, 3, 4, 5 coisas. O azimute, a distância horizontal, o leste e o norte, perdão, 4. Então, vamos aqui. Aqui, ó, eu anotei todas as informações que eu tive, ponto 0, ponto A, fuso, meridiano e azimute. Essa tabelinha eu marquei somente o P2, tá? Porque ali no exercício ele pede pra gente somente o P2. Então, eu marquei tudo do P2. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que achar a nossa distância horizontal. Só que lembra que eu falei que nós vamos usar uma fórmula diferente, ó? Eu não vou usar mais aquela fórmula anterior, porque agora eu tenho distância inclinada, certo? E eu tenho o ângulo zenital. Então, o meu DH vai ser a distância inclinada vezes o meu seno do ângulo zenital, certo? Aqui, eu tenho a formulinha também do meu ponto, da minha coordenada leste, do ponto em questão, que vai ser o meu P2, certo? Então, é o leste do P0 mais a distância horizontal do ponto que eu tô precisando, vezes o seno do azimute do ponto que eu tô precisando. O norte, a mesma coisa. Norte do ponto que eu quero achar é igual a norte do ponto 0, mais a distância horizontal do ponto que eu estou precisando encontrar, vezes o cosseno do azimute desse ponto. E o azimute desse ponto vai ser o azimute do ponto 0, mais o ângulo alfa desse ponto que eu vou encontrar. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos achar o nosso azimute, certo? Qual que é a formulinha? Azimute do ponto 0, que foi me dado, ó. Lembra aqui, ó, azimute ponto 0. Ele me deu 20 graus, 20 minutos e 46 segundos. Então, eu venho aqui, 20 graus, 20 minutos e 46 segundos. Mais o ângulo do meu ponto. Então, eu vou voltar aqui na tabelinha, ó, e vou pegar o ângulo do meu ponto. Nesse caso, vai ser o meu ângulo horizontal. O zenital eu vou usar na outra fórmula. Então, 160 graus, 35 minutos, 18 segundos. Tá aqui. 160 graus, 35 minutos, 18 segundos. Vou somar os dois. Lembra que eu já expliquei na calculadora como que faz a soma. Então, eu vou chegar em 180 graus, 56 minutos e 4 segundos. Agora, então, eu vou achar a minha distância horizontal por essa fórmula aqui, ó. Distância inclinada, que tá aqui, ó, 361,274, tá ela aqui, vezes a fórmula seno do ângulo zenital. Seno ao meu ângulo zenital, 89 graus, 41 minutos e 21 segundos. 89 graus, 41 minutos e 21 segundos. Faço a multiplicação, vou chegar na minha distância em metros, 361,268 metros.
certo? Então, eu já achei duas coisas que eu precisava. Vamos agora para essas duas fórmulas aqui, ó, dos pontos. Então, aqui, eu vou ter o leste. Qual que é a formulinha, ó? É o leste do ponto 0 mais distância horizontal vezes o seno do meu azimuth. Então, ó, o leste do ponto 0 foi me dado no exercício. Olha ele aqui, ó. Leste e norte foi dado. Então, eu vou copiar lá do exercício, 207.881,38 mais a distância horizontal que a gente acabou de achar ali atrás, vezes o seno do azimuth, que a gente também achou. Esses dois aqui, ó. Azimuth e distância horizontal, certo? Então, vou substituir, vou fazer a continha na calculadora, vou chegar aqui, o meu leste do ponto 2 é 207.875,488. E aí, eu vou achar agora o norte. A formulinha do norte tá aqui, ó. Norte do ponto 0 mais a distância horizontal do ponto vezes o cosseno do azimuth do ponto. Lembra, ó, o norte do ponto ele me deu. O azimuth e a distância a gente acabou de encontrar. Então, eu vou só substituir. Norte do ponto 0 mais a distância horizontal vezes o cosseno do meu azimuth. Então, leste é seno, norte é cosseno. Então, eu vou encontrar aqui, é 7.656.268,54. Vou cair na minha alternativa C. Vamos procurar ela aqui? Alternativa C. Azimuth, 180 graus, 56 minutos e 4 segundos. Vamos conferir. 180 graus, 56 minutos e 4 segundos. Distância horizontal, 361.268 metros. Vamos bater aqui. 361.268 metros. O nosso leste, 207.875,48. 207.875,48. E o nosso norte, 7.656.268,54. 7.656.268,54. Então, a nossa resposta aqui vai ser a alternativa C.